Olá, estamos começando mais um Celdcast, aquele cast com 2 T's. Ei! A nossa segunda edição, estamos aqui, eu e o meu excelentíssimo Marquinho! Marquinhos. E o nosso convidado de hoje vai contar uma resenha Muito boa. que... Quantos apelidos você tem, Marcos? Acho um monte, né? Que eles me dão aí, né? Fazer o quê, né? Tem que aguentar. Mas vamos lá, voltando à nossa A introdução. música dele hoje é Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Eita, desafinei. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Ei! Aí, o nosso Celdcast é sempre aqui com muita alegria, muito esporte e empreendedorismo. Para você que está buscando aquela palavra de incentivo para superação, momento da sua vida, mas principalmente para essa juventude que está iniciando a sua carreira esportiva, ou está em dúvida, não sabe bem o que fazer, ou está lá já com mais de 10 anos de carreira esportiva e quer empreender nos negócios, os nossos convidados estão aqui para nos ensinar e compartilhar muito conhecimento. E a gente está sempre naquela postura, né, Marquinhos? De Com certeza. humildade para a gente sempre aprender e muito. E olha, deixa eu te falar, hein? Esse homem viajou o mundo também. Ele Sempre, né? iniciou a sua carreira esportiva em Londrina, no clube PSTC, jogou no Japão, jogou na Grécia, jogou na Itália, jogou em São Paulo, no International da Limeira, e jogou no Camburuense, aqui, do ladinho da nossa cidade, agora em 2004 e 2006. Agora sim, né? Faz pouco tempo, né? E o bicho é formado em direito, hein? E olha, empresário, empreendedor, formado em Direito, com mais de 4 pós-graduação na sua área. Área imobiliária, empresarial, Direito aduaneiro, no comércio exterior e Direito penal. Nascido em 24 de 9 de 86 em Rolândia do Paraná, o nosso grande empresário salve, Thiago Montrone! Seja bem-vindo, amigo! Você aqui. Valeu, gente. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui na presença de vocês. É uma satisfação imensa abraçar esse projeto também. Eu acho que hoje é um momento que se vive na internet. Eu acho que a gente precisa trazer isso que vocês estão fazendo hoje. Então, gostaria de parabenizar a Aline, o Marquinhos. Acho um projeto sensacional, também da Celd. Trazer uma visão daquilo, de que é o pós-esportes, o que é o pós, do que acontece quando você acaba mudando a sua trajetória numa carreira, de quem começou no futebol, no tênis, em vários outros esportes, e o pós, o que acontece depois. Então, a gente vai esclarecer algumas dúvidas aqui, a gente vai bater um papo do nosso dia a dia, daquilo que eu vivi, daquilo que a gente acompanhou aí no mundo, né? E também no mundo dos negócios, e o que fez eu sair de jogador de futebol para advogado. Eu estou bem curiosa para entender essa história, como é que foi essa transição. Thiago, a gente que agradece, nós que agradecemos você ter aceito o nosso convite e compartilhar com o público, né? Porque a internet nos abre portas do mundo, não mais somente aqui da nossa região. A Celd está localizada em Balneário Camboriú, no norte, no litoral norte de Santa Catarina. Mas a partir do momento que a gente, né, abre, o mundo tem a possibilidade de conhecer a tua história. Então, nosso muito obrigado. Valeu, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui hoje. Seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo. É meu amigo, tá? Mexer comigo, já sabe, né? E nos conta então, Thiago, como aconteceu essa transição do mundo esportivo para os negócios? Porque eu já estou há mais de 14 anos aqui trabalhando com a área esportiva, com a área do lazer, e a gente sabe que para muitos não é tão simples mudar essa chave. A gente sabe que a carreira esportiva ela tem um curto prazo e às vezes ela judia demais do corpo, né? E como é que foi para você na sua história? Na verdade, assim, eu sempre fiz um planejamento. Mesmo eu saí de casa muito cedo, né? Com 14 anos eu fui disputar um torneio no Japão com o PSTC. E de lá em diante eu acabei não retornando mais para minha residência onde eu havia nascido, para ter essa convivência com os meus pais. Logo em seguida eu fui para categorias de base, eu estive no Atlético Paranense. Eu fiquei 1 ano no Avaí, né, na base, dormindo debaixo do estádio, enquanto minha família estava lá 900 quilômetros de distância minha, mas eu sempre acabei priorizando certas coisas, porque a minha mãe é professora de inglês e português, né, e ela sempre priorizou, juntamente com meu pai, dizendo, olha, tu vai jogar, mas tu não vai parar de estudar.
Por quê? Porque se desse algo errado, você tem que ter uma válvula de escape. Uma segunda, Né? né? Então, assim, por exemplo, eu terminei meu 3º ano ou meu 2º ano, praticamente eu estudava de noite, treinava de manhã, de tarde no Avaí e estudava de noite. Então, eu consegui concluir um ano da escola lá junto ao Avaí. A escola era próxima. Então, sempre priorizei esses tipos de circunstâncias. Porque se algo desse errado, a gente poderia ter essa válvula de escape. Enfim, fui sempre incentivado pela minha família nessas questões, porque a gente sabe que o futebol ou qualquer outro tipo de esporte, ele é uma caixinha de surpresa. Ele pode tanto estourar amanhã, Sim. como você pode lutar uma vida inteira e talvez não alcançar o sucesso que você almejou. É verdade. Com isso, logo em seguida eu acabei vindo para cá, me profissionalizei com 16 anos aqui no Camboriú, né? Antiga chamavam-se Camboriuense, né? Ali eu me tornei profissional com 16 anos e aí quando eu fui pro Camboriuense, eu já tinha concluído o 3º, né? Naquela época já era só 1º, 2º, 3º. E eu já acabei fazendo um semestre de Direito, porque eu tinha sempre uma ideologia que eu precisava estar fazendo algo mais além do esporte. Então, eu confesso que eu tinha uma inclinação bem grande a fazer psicologia, só que a minha mãe foi contra, eu queria escrever livros, palestrar, enfim. E ela falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu te dou a faculdade de Direito, você estuda 6 meses, se você não gostar, você sai. Por quê? Porque a gente já tinha operadores do direito na nossa família. Nossa família tem promotores de justiça, meu avô era delegado, meu pai também foi advogado. Então, isso fez uma motivação para que minha mãe impulsionasse. E aí eu caí na faculdade de Direito, jogando, né? Na possibilidade que dava. E aí acabei, sim, concluindo 6 meses, o 1º semestre da Universidade de Direito. Aí foi amor à primeira vista. Quando eu caí no curso, eu acabei me encontrando no curso realmente e falei, não, depois que eu me aposentar, é isso que eu quero. Né? Eu já não sabia como é que ia ser minha carreira de futebol ali, Sim. mas dali eu dei o pontapé inicial de ter essa ideia, de dizer o seguinte, não, mas eu vou estudar. Mas conta pra gente como que é essa dupla jornada. Porque a vida do atleta, as pessoas acham que é simplesmente ir ali jogar futebol ou que seja algum outro esporte, mas não. Isso exige muito do corpo, do físico, da pessoa e principalmente o emocional. Né? E ainda mais você manter a escola, o estudo. Como foi isso para ti? O que tu se apegava para realmente conseguir manter essa dupla jornada? E em nenhum momento, deixa eu já perguntar, em nenhum momento se perdia aí numa balada, Pergunta as Não, resenhas. com os balada, amigos? Tem que ter as o resenhas. jogador que não gosta de balada é só aquele que se converteu ao cristianismo. Só o Kaká. Ou tipo de religião, né? Porque é o seguinte, isso é a natureza do futebol. O futebol, ele, cara, ele te traz inúmeras amizades, né? Você consegue ter amizades dentro do futebol, às vezes, que eu sempre digo o seguinte, às vezes você tem um amigo mais chegado que um irmão. Por quê? Porque você está vivendo a tua vida com o cara. Teve caras que eu joguei 3 anos. Por exemplo, o Clebson Souto Monga, que foi um jogador aqui da Camboriuense, eu joguei com ele aqui e acabou que ele intermediou minha ida para a Grécia. Então lá a gente ficou mais 2 anos juntos, ou seja, eu fiquei às vezes mais junto com ele do que com a minha própria família, sim, presencialmente. Então você acaba criando uma amizade, um aspecto familiar entre as pessoas que envolvem o teu seio profissional. E assim, ó, é difícil. Por que é difícil? Porque assim, quando você tem uma folguinha, você quer aproveitar, você quer ir num pagode, quer tomar uma gelada e tal, quer dar aquela relaxada. Mas, por exemplo, quando eu fui para a Inter de Limeira, eu estudei na Unip, né, que é uma universidade, eu comecei a fazer direito lá. Esse foi um dos requisitos que eu exigi para que eu fosse para Limeira. Eu queria ter condições financeiramente de poder pagar uma faculdade, que o clube me desse a universidade. Né? Com isso, claro, como a gente estava lá na Inter de Limeira jogando o Campeonato Paulista, havia jogos que era terça-noite, quarta-noite, e ali eu estudei por um período, 3 matérias semanais, mas depois eu acabei algumas matérias não conseguindo, justamente pelas questões das viagens, né? Daí tu vai para Santos, vai para Sorocaba, vai para o interior sai um pouco de Limeira, né? E aí você dorme em hotel, vive, mas assim, eu tentei o máximo que deu. E aí matérias que, por exemplo, eram subdivididas em 2 matérias a cada semestre, a gente acabou conseguindo terminar. Claro que tudo isso é uma caminhada, você tem que abrir mão de certas coisas, né? Mas é uma coisa que é legal, porque também você envolve com
com outro, era muito bacana porque eu chegava na faculdade e dizia, pô, agora aqui, o jogador da Limeira tá fazendo universidade de Direito e tal. legal. O banco Então- deu certo, né? Você é É. graduado aí, né? É uma Montrone. coisa que ajudou, mas claro, nem todos os atletas, nem todos os esportistas, eles têm esse impulso, principalmente o pessoal que vem assim de uma visão social diferente. Por quê? Porque às vezes ele não tem esse impulso, essa cobrança e esse impulso que eu tive dos meus pais. Sim. Então eles foram essencial para que eu continuasse estudando, continuasse buscando conhecimento. Eu não fui o melhor estudante da escola, nem tampouco da universidade, mas eu era muito aplicado naquilo que eu queria. Um exemplo disso, que assim, o pessoal sempre falava, meu apelido era, tinha uns que me chamavam de El Louco, né, porque eu era metido meio doido, mas, por exemplo, assim, eu fui sempre desafiado. Eu lembro uma vez, uma coisa me gravou muito, uma vez eu tive uma reunião com o presidente, e ele chegou e falou assim, cara, o Montrone é muito doido, vamos dispensar o Montrone e tal, não sei o quê, ele não vai chegar a lugar nenhum. Mas doido por quê, Montrone? Porque, cara, eu era muito doido em questão de preparação física, eu era muito doido em festa, eu era muito doido com o treinador, eu batia de frente, eu arrumei muita confusão, por exemplo, jogadores do próprio time, eu não era um jogador comum. Era doido mesmo. Né? Era meio doido mesmo. Por quê? Porque eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de estar à frente nas coisas. Então, assim, quando o clube queria fazer alguma reunião, tratar de certos assuntos, era eu que tomava a frente, era eu que ia falar. Então, assim, quando bacana. você põe a cara a tapa, Isso que eu ia falar. você tem que aprender a receber o tapa também. Porque, assim, às vezes você vai perder situações porque você está à frente de certas situações. Infelizmente é assim. E isso fez com que eu fosse. E aí ele falou, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí o tempo passou, graças a Deus, eu fui para a Inter, né? Da Inter depois eu fui para a Portuguesa Santista. E ali logo em seguida eu fui para a Grécia. E aí quando eu estava na Grécia que eu assinei o primeiro contrato, ainda jogando como estrangeiro, eu lembrei da voz desse presidente. E aí eu pensei, pô, tá vendo? Eu sou o único jogador dele que vai jogar na Europa. E né? quanto Então, tempo assim, você ficou lá na Grécia? Eu fiquei praticamente 2 anos. 2 anos. 2 anos. A gente pegou logo o momento de ascendência ali da crise grega. Certo. E presenciei tudo ali. Foi a transferência do dracma, que era a moeda da Grécia no início, para o euro. E aí acabou isso formalizando dentro da integração da Grécia dentro da comunidade europeia, uma crise muito grande. Sim. E aí, logo em seguida, depois eu acabei saindo da Grécia, né? No primeiro período eu saí da Grécia, joguei como estrangeiro, aí eu fui para o Giulianova na Itália, e eu estava em trâmite já minha cidadania, consegui pegar a cidadania, né? E daí depois eu retorno para a Grécia aí já como cidadão italiano. Isso era muito importante para a gente, porque, por exemplo, na Grécia você só podia jogar 3 estrangeiros. Então falou, era né? muito difícil jogar, você tinha que jogar muita bola. Então eu fui para lá no primeiro ano, por exemplo, eu fui para jogar como jogador europeu. Só que chegou na época que eu não consegui tirar a cidadania. Certo. Aí eu fiquei, vou ter que arrebentar nessa temporada. E voar. Vou ter que comer a bola. E, cara, realmente aquela temporada eu comi a bola. E quantos anos você estava nessa época? Eu acredito que eu tava ali nos meus 18, 19. Nossa, anos. tava na flor, né? Tava full. Nossa, aí, imagina, assim, e a inteligência emocional, Thiago, de ficar longe da família, realmente, e Num ir país atrás desse teu estrangeiro, sonho. É que assim, foi tudo muito difícil, mas era um sonho, cara. Quando você Era um tem um sonho, não existe obstáculos. Por mais que tenha saudade, tenha tudo, eu queria jogar na Europa. Tá vendo, gente? Porra, eu queria viver na Europa, sabe? E aí eu fui pra lá e, cara, eu fiz uma pré-temporada, os caras falaram assim, ó, não, a gente não tem como colocar ele no time, porque eles já tinham fechado a cota de estrangeiro. Certo. Daí, acabou que as 2 primeiras rodadas eu não joguei, mas já de contrato assinado, eles conseguiram naturalizar um menino e eu entrei em mais uma das vagas de estrangeiros. Quando é para ser também, na verdade, é aquela frase. Quando o homem sabe onde ele quer chegar, o caminho se abre para ele, né? E tem que ter o foco, porque assim, poxa, eu tava muito focado. Eu não podia voltar com o não, né? Pô, não deu certo, voltar. Porque assim, se você... não existia. Se você pegar a maioria dos jogadores hoje, e você vê num contexto aqui, por exemplo, na CELD aqui, tem cara que joga pra caralho. São caras que porra, tiveram oportunidade no profissional, mas por algum motivo eles desistiram e pararam na metade do caminho. Por quê? Porque, cara, é muito triste
você chegar na tua família e dizer, não deu certo. Nossa, falei não. Entendeu? Sim. Assim, ó, era o sonho Meu do Deus. meu pai ver Aham. eu jogando, era o sonho do meu pai ver eu jogando profissional. Então, assim, parece que enquanto eu não realizasse aquilo, eu não ia parar, né? Sim. Então, assim, era meu sonho jogar na Europa, era tudo aquilo teve um tempo e foi muito satisfatório, né? bacana. Então, assim, era uma coisa que eu precisei buscar, precisei alcançar para hoje ter na trajetória da minha vida e estar descansado quanto a isso. Foco sabe? e determinação, tá, gente? Foco e determinação. Ô, Montoni, fala pra nós aqui uma superação, uma coisa de, puxa, velho, consegui fazer isso aí. Uma superação bem massa pra nós aí. Cara, eu vou dizer, uma superação para mim foi realmente concluir a faculdade de Direito. Jogando Né? bola, foi osso, eu imagino, né? Porque, escutem, assim, escutem essa história. Quando eu machuquei, que eu tenho 2 lesões no tornozelo, mas quando eu machuquei a primeira, né, a primeira lesão, eu ia me apresentar na Portuguesa Santista, né, e eu tive a lesão. Aí eu fiquei praticamente 1 ano parado, Nossa. enfim, sem nenhum tipo de apoio, só com o apoio da minha família, tratando, tentando recuperar. Aí eu podia ter ficado esse 1 ano parado sem fazer nada, mas eu voltei para a faculdade de Direito imediatamente. Aproveitou a oportunidade, né? Né? E aí, o que aconteceu? Quando eu recuperei, que eu pensei em voltar, as expectativas financeiras, para mim, já não eram suficientes da realidade que eu vivi. Isso fez com que eu tomasse a decisão de parar. E eu vou te explicar o porquê. Nos conte. Quando você está na Europa, você tem uma estrutura financeiramente, você tem uma estrutura que no Brasil você não tem. Né? E aí você não tem nos clubes assim pequenos. Hoje já mudou muito, né? A estrutura da base hoje dos clubes são bem superiores do que era antigamente, né? Sim. Antigamente, cara, nosso time não foi classificado, a comida já descia lá embaixo. Antes você comia bife, comia frango, comia peixe. O time agora só para cumprir tabela 2 semanas salsicha ao bafo, salsicha milanesa. Os caras tacam salsicha. Por quê? Salsicha frita. Porque os caras vão fazer o seguinte, bom, nós já não temos o que fazer, não temos jogador expectativa para vender, o time foi mal, tem que cortar as despesas. Lascou, Sim. né? Então, assim, às vezes já adianta a dispensa dos caras mais caros, acaba fazendo um acordo, acaba liberando, enfim, fica com a juventude mais nova, com os jogadores que vão ser mantidos dentro do grupo de empresários. Por exemplo, eu era um jogador que era mantido, né, dentro de um grupo de empresários que mesmo desempregado eu recebia uma ajuda deles. Né? Isso é importante, Finado né? César É ali, meu importante, Deus, é. me ajudou muito, assim, um cara que acreditava no meu potencial, acreditava no meu trabalho. Então, isso era o importante, você ter alguém para te ajudar, né? Além da base familiar, você tem que ter alguém. Por isso que a maioria acaba parando. Porque, não tem base, né? cara, não tem base, Pois é. aí você toma um não, troca de clube, aí você tem que ficar 4, 5 meses desempregado sem receber. O que os caras vão fazer? Eles vão arrumar um emprego. Não E volta aí mais acaba nunca, né? desvinculando, não volta mais. É E verdade. aí por isso que eu não quis, porque, por exemplo, quando eu fui para ir para a Portuguesa, a proposta salarial foi, porra, Sim. ganhava em euro, ganhar 20 vezes menos do que eu ganhava, né? Então isso eu falei, não, quer saber, eu vou parar e vou de cabeça naquilo que eu acho que eu tenho que fazer, que era Que daí a show. faculdade de Direito. Não. Que Eu show. Focar. E aí eu foquei realmente, eu sempre falo o seguinte, até falei isso num outro podcast que eu fiz, mas é o seguinte, eu sou a contramão da lógica daquilo que as pessoas esperavam que eu fosse, né? Porque eu só estudei em escola pública, eu fiz 75% da minha faculdade foi FIES, né? Uhum. Eu tive que estudar de manhã e de noite para acelerar a faculdade, para perder o tempo que eu Quando Tinha jogava, com né? jogos? que As eu viagens. joguei, né? Por causa da minha idade, falei, não, quero me formar o mais rápido possível e tal. Sim. Então, assim, muitas vezes eu ouvi das pessoas, não vai dar certo, não vai dar nada, não vai isso, não vai aquilo. Mas E sempre hoje, tem, né? e hoje eu olho para trás, eu verifico o seguinte, quando eu olho hoje tudo que eu consegui construir, a melhor decisão que eu tomei foi essa. Eu não sei como é que seria a minha carreira de futebol se eu não tivesse parado. Certo. Né? Talvez eu poderia ganhar rios de dinheiro, tá bem hoje também, mas se eu botar na ponta do lápis hoje, 10 mil vezes mais feliz, Sim. como advogado, pela família que eu tenho, por tudo que eu construí, eu tô bem mais Com a feliz perna do inteira, que, né? do que Uma ficar confusão. viajando aí e arriscando, porque assim, às vezes tu vai num time e você é um bom jogador, mas o time não vai pra frente, É não verdade. adianta, é difícil tu se destacar. É né? um esporte coletivo, não depende somente de você também, né? E às vezes tu Então, vai, pega um time e vai bem
e arrebenta. Às vezes você nem é um bom jogador, mas você tá no grupo que chegou na final. Então acaba vendendo todo mundo. Então todo mundo acaba pegando time bom. Tá no time certo, né? Vou dar um exemplo. Antes ninguém conhecia o Barueri, da de São Paulo. Barueri. Se vocês não lembram, acho que o Barueri e o São Caetano, esses times Sim. chegaram no topo, o que aconteceu? Vendeu todo mundo. Entendeu? Né? Então, assim, aí é diferente. Até quem tá na reserva acaba pegando clube bom e etc. Pior né? que sumiu Sim. mesmo de novo esses times, né? Sumiu, né? São Caetano é quem nem escuta falar, mas o Barueri mesmo, só Sim. quando tem Campeonato Paulista, né? É que São Paulo, a nível dos outros estados aqui, ele é um time. sem Por exemplo, se comparação. você pegar a segunda divisão do Campeonato Paulista, terceira, os clubes injetam muito dinheiro para subir. Eles fazem um time para subir. Eu joguei tanto na Inter de Limeira quanto na Portuguesa Santista, que eram times que vinham de acesso entre primeiro e segundo. Por exemplo, Sim. hoje a Inter de Limeira está em auge. Né? Tá no auge, a Portuguesa Santista também já teve seu momento. Mas na sua fala, Thiago, a gente percebe que foram duas paixões, o futebol e o direito. Porque em nenhum momento você largou o direito. Até a sua família, né? É a raiz Sim. de direito. E conta um pouquinho para nós agora, para a gente aprender como é que é hoje o teu trabalho, como é que é hoje empreender nesse ramo, onde que está situada a sua empresa. Conta pra gente. Foi mais ou menos assim minha história. Então, depois que eu parei ali, eu tinha um sonho pretendia ir para a carreira de concurso público, né? Com isso eu acabei estudando, me dedicando para isso, né? Tinha essa vertente. Mas um dia eu caí num escritório empresarial e vi aquela mesa de reuniões, aquelas negociações, enfim, e falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Aí eu já tinha me matriculado na escola do Ministério Público, tudo, direito penal, processo penal, aquela coisa. E daí eu falei, não, eu vou parar e vou para advocacia. E aí eu entrei de cabeça. Aí eu comecei a buscar estágio, comecei a buscar a prática, a vivência do dia a dia, né? E aí nessa época você estava em qual universidade? Eu estava na Univale. Na Univale, já estava aqui. Uhum. E aí eu consegui entrar em alguns escritórios, e aí eu entrei num escritório de Itajaí, e ali foi meu startup para vislumbrar uma coisa que eu queria fazer diferente, e vi que estava sendo feita naquele escritório, né? Então Que eu legal. falei, não, eu vou fazer uma advocacia diferente do tradicional. Né? E aí eu acabei ficando ali por um bom tempo, eu me destaquei ali, eu fui gerente daquele escritório, eu coordenava ele, então foi bem bacana. Que legal. E aí logo em seguida, por uma questão de visão, eu decidi sair e aí comecei a ter a probabilidade de abrir o próprio escritório. Já na modalidade que a gente atua hoje, então eu busquei certos escritórios que trabalhavam nessa modalidade, é uma modalidade chamada full service, né? Que você acaba pegando uma empresa e cuidando dela em serviço integral de 24 horas, prestando assessoria em todas as áreas do direito. Né? Trabalhista, civil, tributário, contratual, consumidor, administrativa e tal. Então isso, eu vi alguns escritórios que começaram nessa sistemática e já estavam com um boom muito grande. Visionário, né? Visionário. Falei, Então, não, é sempre visionário, né? Sempre diferente, né? Que você eu- falou no clube também já se destacava por ser diferente e na área do direito não foi diferente. E aí eu comecei sozinho, a gente vai montando uma equipe, tu vai separando profissionais. A minha ideia era o seguinte, a mesma oportunidade que eu dei para as pessoas, a mesma oportunidade que eu tive, eu precisava dar para as pessoas. Assim, no meu primeiro trabalho, eu praticamente pagava para trabalhar. Não tinha carro, não tinha nada, tinha que pegar ônibus. Sim. No começo eu tinha um Palio, o apelido dele era Caveirão. Vocês querem saber por quê? Não. Conta pra gente. Caveirão era porque é o seguinte, ele era um Palio preto, sem direção, sem ar, as rodas tudo pintadas de preto, arrancada calota. E lá, quando eu joguei na Inter de Limeira e na Portuguesa, tinha um Caveirão. E aí um dia o treinador falou, cara, teu carro é o Caveirão, porque toda vez que eu chego aqui, eu boto a mão no motor, o motor tá quente. E aí a gente tinha um pessoal que era amigo lá no Morro de São Bento, que é o maior morro, né? O maior complexos residenciais, assim, morro do estado de São Paulo. E a gente gostava muito de ir lá no pagode e tal, e ir nos barzinhos lá, então a gente frequentava bastante. Sim. E aí o pessoal tinha aquela resenha, tinha um amigo meu do Rio, o Buiú, e aí ele falava assim, aí, Caveirão vai subir a colina hoje? Bora! Daí nós subimos o morro pra ir pro pagode, aí ficou o Caveirão tá subindo. Pior que o Caveirão é o carro do Bop, né? É o Caveirão, o carro do Bop.
Por isso que ficou, não, o Caveirão tá subindo. E aí nós ia pro pagode lá em cima e ficava Que lá. massa, e tal. que Era bem massa. legal, bem legal. Tempos que não voltam. E aí foi isso. Aí a gente acabou sempre criando uma equipe, graças a Deus, assim, falo pra vocês, as pessoas que vinham falar com a gente, comigo principalmente, elas eram mais desmotivadoras do que motivadoras. Olha só. E eu vou te explicar o porquê. Quando eu fui abrir o escritório de advocacia, o que mais as pessoas falavam pra mim assim, ó, o mercado tá saturado, tem muito advogado, então assim... Ah, mas isso eles falam até hoje? é. Né? Eu acho que hoje isso é falado em qualquer profissão, porque qualquer profissão tem muito, Sim. né? Mas eu tinha uma idealização, eu tinha um projeto, falei, não, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito de me destacar, eu vou dar um jeito de criar um sistema diferente daquilo que as pessoas são acostumadas e eu vou ter que fazer dar certo. E uma coisa eu sempre fui bom, em comunicação. Eu sou uma pessoa que eu busco esse comercial, busco vender, busco ser amigo das pessoas, busco fazer o bem. Então, assim, isso tudo foi agregando para que eu trouxesse pessoas que tiveram a mesma dificuldade que eu tive e eu pudesse fazer com elas o que fizeram comigo. Sim. E elas agregar dentro da empresa. Que bacana. Então, com isso, cara, foi muito fácil. Porque no primeiro contrato que eu fechei, eu falei, caramba, agora eu já tenho dinheiro para pagar aluguel. Que show. Aí tu fecha o segundo contrato, fecha o terceiro, quarto, fala, porra, agora eu preciso trazer estagiário, preciso trazer gente. E aí tu vai, foi. Então, nosso crescimento hoje, a empresa ano que vem, em março, ela faz 7 anos, né? O nosso escritório de advocacia hoje, ele é muito grande em números de processos por 7 anos e muito grande pela cartela de clientes que ele possui. Né? Vocês então, são em assim, quantos na equipe hoje? hoje nós temos aí cerca, se eu não me engano, são 35 colaboradores dentro dos 4 escritórios. Né? Hoje nós temos Balneário Camboriú, Itajaí, Rolândia, ele que atende todo o norte do Paraná, e Presidente Prudente. Né? Agora nós estamos abrindo a nossa 5ª filial. Era para abrir agora já em 2022 na cidade de Curitiba, né? Mas a gente está tendo uma negociação com um espaço comercial lá muito bom. Então a gente acredita que agora em 2023 a gente já abra na cidade de Curitiba. Que bacana. Isso tudo para quê? Para que a gente consiga prestar um serviço efetivo, um serviço diferente. Então hoje, por exemplo, nós possuímos cerca de 8.000 ações judiciais ativas. É muita ação. Muita coisa, cara. Né? A gente agora, através de operações que a gente faz dentro da empresa, a gente chega a distribuir hoje praticamente entre 200, 250 iniciais por mês dentro do escritório. Nossa. Então, assim, Fica orgulhoso, né? Uau. é um número relativamente alto. Homem de negócios. Cara, é claro, meu amigo, gente, fica olha só. orgulhoso. É um número, assim, para o escritório de advocacia realmente alto, né? E isso tudo por quê? Porque as pessoas, a gente acreditou e, cara, eu sempre acreditei em não dar errado. Porque, assim, se você parar na primeira dificuldade que você tiver em qualquer negócio, ou no esporte, ou na vida, você vai parar e isso pode acabar com o sonho. Porque, assim, eu sempre falo isso nos programas que eu vou, mas, assim, existem milhares de pessoas que estão dependendo que você dê certo para que o sonho delas se realize. Sim. Vamos supor o seguinte, milhares de pessoas vêm aqui jogar bola na CELD. Se a CELD não existisse, talvez daqui vai sair grandes jogadores vão dizer, pô, eu comecei fazendo escolinha na CELD, comecei brincando na CELD. É verdade. E aí daqui ele virou um grande jogador. Mas por quê? Porque se a Aline tivesse desistido da CELD, esse piá não ia vir aqui jogar e talvez ele não teria a estrutura que ele tem hoje. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa eu trabalhei com empresas que, quando a gente pegou a empresa, os caras eram pequenos. Sabe, tinha 10, 15 funcionários. Hoje essas empresas possuem 200 funcionários, já são empresas de grande Que porte. legal. Então, assim, não não tem um êxito maior do que você acompanhar um crescimento. Porque, assim, hoje eu tenho pessoas também, meu sócio, Dr. Aleph Alexandre da Silva, ele acompanhou desde o início comigo. Contigo, né? Vocês Entendeu? são em 2? Somos em 2. Hoje, ele foi estagiário lá no escritório, hoje ele é sócio do escritório. Então, pô, ele viu o nosso crescimento, ele acreditou no projeto. E hoje, com certeza, ele faz jus também a tudo isso que a gente construiu. Hoje, a minha esposa, ela também, antes dela ser minha esposa, ela trabalhou com a gente. Né? A doutora Michele Francis Pechors Montrone. Ela, por exemplo, ela começou também acreditando no projeto, acreditando que aquilo ia dar certo, foi indo. Que legal. E aí, graças a Deus também, hoje ela está com a gente lá no escritório.
mas você precisa de pessoas que acreditem na sua ideia. É verdade. Verdade. que acredito Às vezes, no seu sonho. eu sempre falo, eu teve um cliente meu, eu lembro até hoje, ele chegou lá, uma empresa pequena e tal, ele falou, cara, tem um projeto. O que tu pode fazer para me ajudar? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o mínimo que eu consigo fazer para te ajudar, mas lá na frente, se der certo, você sabe o que você tem que fazer, você tem que valorizar Sim. quem esteve contigo desde o início. Isso é o mais importante. Então, assim, com essa visão, cara, a gente acreditou e, graças a Deus, o cliente decolou. Que Então, show. assim, hoje ele consegue nos dar uma rentabilidade que para nós é satisfatória. Mas e se eu tivesse mandado ele embora no Exatamente. primeiro momento? É. Hoje eu não estaria com ele. Você acreditou, né? Então, assim, eu tive pessoas que acreditaram em mim e eu Sim. preciso ter pessoas que eu preciso acreditar também. Na verdade, a gente Porque- é uma peça, né? A gente é uma peça, na verdade, no universo, né? Eu falo Tudo que é a gente... interligado, né? a gente pode ser uma gota no Isso. oceano, mas quando a É. gente se junta... E assim, ó, a empresa, ela é uma engrenagem. Ela precisa de várias peças para que ela gire em perfeitas condições. Uhum. Isso em qualquer empresa. Sim. Seja um restaurante, seja aqui, seja em qualquer lugar. Então, você tendo essa engrenagem perfeita, tem tudo para rodar. E assim, as pessoas sabem disso. O empresário, o líder, o CEO da empresa, ele entende isso. Porque ele não vai conseguir chegar sozinho. Então, assim, ele sabe, ele vai É verdade. valorizar essa pessoa, ele vai acreditar nessa pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que você se torna uma peça indispensável dentro dessa engrenagem da empresa, meu amigo, a empresa vai fazer de tudo para te manter. É verdade. Porque cada um vai ter o seu valor dentro da empresa. Uhum. Tem uns que não são comercial, como eu sou. Tem uns que são para audiência, tem uns que são para petição, todos que são para produção. Mas a nível de empresa, todos são importantes para que a máquina alcance. Cada um Sim. no É seu uma lugar, união né? de Se talentos. você tiver um perfil e só você tiver esse perfil, não adianta. Não existe empresa de um. Nenhuma empresa que hoje é... Se você pegar as 10 empresas maiores do mundo aí, você vai ver que todas são formadas por pessoas. Tiveram um startup, pega a Ambev. Quem leu o livro do João Paulo Lema ali Sim. entende isso. Então, Exatamente. ele trouxe mais 2 pessoas, eles foram trazendo pessoas para que desse o boom na empresa, que acreditasse, tivesse essa visão junto com ele. Elon Musk uma vez disse num podcast, ele falou assim, cara, eu fiz o seguinte, tinha um projeto, contratei os melhores para executá-lo. Acabou. Ficou rico, né? Sim, Pulou sim. o homem. Uf. Então, Boa. assim, você busca pessoas qualificadas para a tua ideia, acabou, é o checkmate da história, entendeu? Porque o mais difícil é isso. O mais difícil é você encontrar pessoas qualificadas para o seu mercado, para o seu dia a dia, para a empresa, para o seu crescimento. Né? Hoje Verdade. a gente fala que existe até o personal individual, personal mental, pessoas que cuidam da mente de CEOs, de COPs, enfim, que estão à frente de grandes negócios. Por quê? Porque a pressão sobrecarrega e ele tem que ter um personal para o seu dia a dia, Sim. para A estipular tomada o de seu decisão, crescimento. né? A pra tomada de blindar a decisão mente causa uma também, pressão. né? Sim, Blindar a mente, com né? certeza. Então, assim, tudo que eu falo a respeito, assim, da minha vida é o eu de cada um. O eu de cada um é assim, você tem que ter uma visão, tem que ter um foco, tem que ter uma missão. Você vai ter obstáculos, você só não pode parar. Porque se você parar e olhar para trás e verificar os seus fracassos, você vai começar a pensar em desistir. E você não pode parar para desistir. Você tem que sempre É verdade. manter o objetivo e ir com aquilo até o final e dizer o seguinte, cara, se der errado, pelo menos você tentou tudo que tinha que ser feito para dar certo. Porque se tá dando errado e deu errado definitivamente, você tem que partir para outra ideia. É. Você só não pode parar, né? As pessoas, é aquela frase, as pessoas não fracassam, elas desistem. Justamente. Porque, por exemplo, o Mar Morto é o Mar Morto. É. Porque ele parou. Então, assim, você não Legal. pode deixar o mar parar. Você tem que estar sempre na correnteza. Independente se vai ter pedras, dificuldades, uma represa pela frente, você tem que estar sempre em andamento, em prosseguimento, sempre indo para frente. Aprendendo isso muito mesmo. hoje, hein? Estamos. Nossa senhora, meu Deus. E falar muito de empresas, deixa eu compartilhar com todos que estão nos ouvindo, né? A gente está aqui, ó, em área aberta, na CEL de Praça de Esportes, né, Montroni? Estamos aqui, não é um estúdio, por isso que muitas vezes vocês podem ouvir alguns ruídos no fundo, mas é porque a gente está aqui na CEL de Praça de Esportes, localizada em Balneário Camboriú, a Dubai brasileira. E estamos aí com 5 quadras, quadra de areia, quadra de futebol, uma área ampla de lazer
e além de muitas salas com atividades esportivas. Então dá um confere aí, depois dá uma olhada aí nos vídeos que a gente está aqui, ó, E em céu estaremos aberto. no YouTube e no Spotify. Exatamente. Tá? É lá que Você a gente pode vai tá. conferir tudo e ouvir várias vezes esses ensinamentos que o Montrone está Tô compartilhando aprendendo muito conosco hoje, aqui. viu, Montrone? valeu. Um bichão, meu. Essa senhora, É Montrone. fera. Quem dera. Montrone, e falando da juventude, né? O povo, os meninos que estão vindo aí, por exemplo, hoje aqui na CELD a gente tem parceiros. Hoje a gente está com 4 escolinhas de futebol. Estamos iniciando atividade de jiu-jitsu, ginástica rítmica, pilates, enfim, outras atividades. Então são mais de 400 famílias que passam pela CELD hoje, crianças que estão praticando o esporte conosco. E muitas delas têm esse sonho, sim, de se tornar jogador de futebol ou realmente ser um atleta de alta performance, né? No futuro, assim como você foi. E assim, talvez como hoje você, né, eles sonham também em ser esse empreendedor e esse empresário de sucesso que você se tornou também. Então compartilha conosco, e principalmente para mais dessas 400 famílias e fora que estão nos ouvindo, o que de ensinamento você deixa para eles, qual palavra de incentivo. Se você olhasse para trás hoje, né, vendo, poxa, tudo que eu passei, tudo que você passou, o que você poderia ter feito de diferente, o que você diz, ainda bem que eu tive essa qualidade, que hoje eu me tornei quem eu sou. Olha, eu sou pai hoje, então eu entendo um pouco disso. Que idade? Ele tá com 3 anos 3 e pouquinho, anos. agora recém fez 3 aninhos. Que delícia. Giovanni. Mas assim, se eu pudesse falar com os pais ou com a juventude, eu vou dizer uma coisa para vocês. Faça com amor. Tem que ter amor. Se tiver paixão, não tem como dar errado, né? Quando você faz com amor e alegria, você tem que ter prazer naquilo que você faz. Se jogar futebol é um peso, é um fardo, é melhor parar. Você tem que estar fazendo com alegria, com paixão. Eu, enquanto eu estava jogando, até hoje eu jogo aqui na CELD. Sei. Né? Então, Dá assim, show aqui toda segunda-feira, pessoal. Segunda, tava vindo quarta também, então assim. Mas tem que ser com amor, tem que ser com paixão, realmente. Eu sempre falo o seguinte, a pessoa tem que olhar para mim e dizer o seguinte, hoje, como advogado, pô, esse cara ama o que faz. Esse cara ama o que faz. Eu vejo paixão nele quando ele fala da profissão, quando ele explica. E a mesma coisa é o futebol. Não tem que ser um fardo treinar 2 vezes e viajar e tal. Tem que ser com amor e tem que ser através de felicidade. O brasileiro, na verdade, o jogador brasileiro, ele sempre se destacou dentro do mercado mundial. Por quê? Porque ele foi visto como um jogador alegre, um jogador que joga em paz, e com isso ele acaba se destacando mais do que os demais. Né? Então, assim, tem que fazer com amor e tem que estar feliz. Ninguém pode ser obrigado a nada. Um pai, o meu sonho é que meu filho seja o novo Neymar, né? Mas se ele não gostar de futebol, eu vou tentar botar ele no tênis. Sim. Se ele não gostar do tênis, eu vou ver o que ele gosta. E ele tem que fazer com amor, com paixão, né? A gente sempre tem que ter essa característica de ter os nossos filhos no mundo do esporte, né? O esporte, ele ajuda muito, então ele tem que fazer isso com amor, com carinho, gostar e brincar. Para que na hora de chegar... Né? Se divertir, para na hora de chegar, ser profissional, aí arrebentar com força total. Eu não sei se vocês já assistiram o filme das irmãs Williams de tênis. A do pai lá, esqueci o nome, Mr. King, sei lá, uma coisa assim, não me lembro, né? Isso. É o filme do Mas é o filme das irmãs meninas, ali, das Williams. Ali. Joga tênis, né? E, cara, elas eram fenômenos já desde o início, ele que treinou elas, e chega um momento que ele falou assim, ó, não, treinador, eu quero que elas joguem com alegria, entendeu? E aí deu certo. Essa senhora tá zoada da gota. E a alegria tá na raiz da nossa empresa, né? Ó, então o conselho foi máximo pros papais, né? Prestar atenção no seu filho e ver o que ele gosta de fazer, né? Não é obrigar a criança a fazer uma coisa que você quer fazer, entendeu? Acha uma coisa que ele goste e investe lá. Não é isso, Montrone? É isso aí. A cabeça tem que estar alinhada com o coração e desde a infância, né? Isso. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada, Montrone. Obrigada Valeu, por esse bate-papo. Aprendi muito hoje, Montrone. Foi um top. prazer gigante. Obrigada. Tô orgulhoso desse homem, tô orgulhoso. Sim, é um sucesso. Obrigado, amigo. Valeu, um abraço. Tamo junto. Ó, lá no Spotify e no YouTube, hein? Deixa o like lá, tá? Deixa o like. Vai lá. Não, pau como depois. Tá bom.